Bora para a próxima aula aqui, que é a última aula do nosso módulo, onde a gente vai falar sobre pesquisa quantitativa e qualitativa, quais são as diferenças e quando que a gente tem que usar cada uma delas, beleza? Então, vamos lá para o nosso slide falar sobre esse assunto, começando agora. Gente, pesquisa quantitativa e qualitativa, quantidade e qualidade. Quando usar? Nessa aula a gente vai explorar as diferenças entre as pesquisas, a quantitativa e a qualitativa, e a gente vai entender quando usar cada uma delas no processo de UX design. No final dessa aula, você vai ser capaz de diferenciar pesquisa quantitativa de qualitativa, e você vai saber como escolher o método mais adequado para cada fase do seu projeto. Qual que você deve usar? É isso que você vai aprender aqui nessa aula. Então, a pesquisa no UX Design ela pode ser dividida em dois grandes tipos, que é a quantitativa e a qualitativa. Cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. E a escolha do método certo pode ser crucial para o sucesso do seu projeto. Tá? Então, a gente tem que saber como escolher e qual que é... Enfim, vamos lá. Quais são as diferenças? O que é pesquisa quantitativa, galera? Como eu já falei, é quantidade. Ela é focada em coletar dados numéricos, estatísticas, né, que podem ser analisados estatisticamente. Ela é útil para responder pesquisa como quantos ou quão eficaz. Por exemplo, quantos por cento dos nossos usuários são mulheres? Qual é o sistema operacional mais utilizado para acessar o nosso sistema? É Android? É iOS? O pessoal usa nosso sistema mais no celular ou no desktop. Então, para isso, a gente usa a quantitativa, que a gente consegue várias informações e cria a estatística. Tá? Por isso que a gente precisa de quantidade. Quais são as vantagens da pesquisa quantitativa? Ela é ótima para fornecer dados mensuráveis, que é útil para a tomada de decisões. Como foi, por exemplo, que eu falei aqui do as pessoas, sei lá, 83% dos acessos vêm do celular. Você sabe que o sistema de vocês tem que ser mobile first, porque todo mundo está vindo pelo celular, sabe? Então, você consegue tomar essas decisões porque você está baseando em número, em estatística não tem como ter erro, tá? E ela permite também que você generalize os resultados para um público maior, você consegue mandar para todo mundo, todos os clientes, entendeu? Quanto mais respostas você conseguir, melhor. E o que é pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa ela é focada em entender comportamento, atitude, motivação, emoções dos usuários. Ela responde perguntas como por quê, como. Ela é mais uma conversa para você conseguir perguntar coisas mesmo que na quantitativa não daria certo. Né? Se você pergunta para a pessoa, por exemplo, por que você gosta de usar o nosso aplicativo? Na quantitativa, e você recebe lá 5.000 respostas. Você não vai conseguir ler as 5.000 respostas, entendeu? Então, é meio ruim por isso. Vamos lá, vamos agora então para as vantagens da pesquisa qualitativa. Vai lendo aí enquanto eu tomo uma água aqui. A qualitativa, ela tem insights profundos sobre os usuários, como eu falei, e ela é excelente para explorar novas ideias e conceitos. Você pode conversar com o usuário e falar, oh, a gente tem uma ideia de fazer isso. O que você acha se fosse assim? Ela vai ajudar você a entender o contexto e as emoções, igual eu falei, dos usuários. Né? É você batendo papo mesmo, conversando com o usuário. Então, quando que a gente deve usar a pesquisa quantitativa? A gente usa quando a gente precisa de dados mensuráveis. A gente usa quando a gente precisa de estatística. Quantos por cento? De 0 a 10, quão satisfeitos eles estão com a nossa plataforma, sabe? Aí a gente consegue tomar decisões e validar hipóteses específicas em cima disso. Ela é frequentemente usada em fases mais avançadas do projeto, ou seja, depois que o projeto está pronto, né, para você saber como, igual eu falei, o pessoal acessa pelo celular ou pelo computador, se é mulher ou é homem. Né? Então a gente consegue validar aí soluções e melhorias para as entregas. E quando que a gente usa a pesquisa qualitativa? Ela é mais adequada para as fases iniciais do projeto, não só iniciais, você pode usar nas finais, né? E quando você está tentando entender ali os problemas, as dificuldades dos usuários. E ela também é útil quando você está explorando novas ideias e quer feedback qualitativo. Por exemplo, você está melhorando a plataforma, ou você quer entender o que pode ser melhorado, você pode bater um papo com as pessoas, né? Ou você pode também fazer a quantitativa e depois validar a ideia na qualitativa.
Aí você combina as duas abordagens. É o que a gente vai falar aqui. Em muitos casos, é benéfico combinar os métodos quantitativo e qualitativo para a gente ter uma visão completa do negócio, uma visão validada. Então, você pode usar a entrevista para explorar um problema e depois usar um questionário para quantificar a extensão do problema. Então, por exemplo, você faz a entrevista, você descobre o problema. Às vezes um problema que você nem sabia. E aí você dispara um questionário, você começa a perceber que mais da metade dos seus usuários também tem esse problema. E aí você consegue entender quão grande, qual a extensão desse problema no seu sistema. Então, alguns erros comuns a serem evitados aí. Tem que evitar usar o método errado para o problema que você está tentando resolver, né? Se é estatística ou se é mais feedback, insight. E é crucial não ignorar o contexto ao analisar os dados quantitativos, ou seja, entenda o contexto, entenda o público, em que momento eles estão, sabe? Para a gente também, por exemplo, agora, sei lá, próximo do Natal, um contexto de Natal, próximo do Natal, as pessoas estão dispostas a gastar mais, por exemplo. E aí você valida uma pesquisa quantitativa nessa época, e você não pode tomar isso como base para o ano inteiro, porque em janeiro vai ser difícil para eles financeiramente. Talvez você vai ter que refazer a pesquisa para entender uma outra coisa, tá? Então, sempre pense num contexto dos dados quantitativos e não esquecer de validar insights qualitativos com dados, sempre que possível. Então, a pessoa deu uma ideia para você, você teve uma ideia, você valida isso que você pegou lá no qualitativo, aqui na pesquisa quantitativa. Tá? Então, tanto a pesquisa, concluindo, tanto uma quanto a outra, ela tem papéis importantes no UX. Né? Deu para você entender. A chave é a gente saber quando usar cada uma delas e obter os insights mais valiosos, validar as informações e aí sim você melhorar o seu projeto. Beleza? Então, basicamente, galera, é isso sobre pesquisa quantitativa e qualitativa. Eu acredito que vocês já até sabiam o que era, porque a gente falou sobre isso em vários momentos aqui nesse módulo, mas está aqui, então, um resumão e a gente vai se encontrar agora no próximo módulo do curso.